Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Reforma ministerial do Lula está acontecendo. Ele tinha anunciado que queria fazer isso desde o ano passado. Estou imitando Eduardo Pessoa. Eu tava imitando aqui o Vitor Antunes. Boa. Boa. Igual um Pokémon, né? Enfim. Tô preso a isso agora. Então o Alexandre Padilha assume o Ministério da Saúde e a Gleisi Hoffmann é agregada, ela se afasta do cargo de presidente do PT, que ela tá ocupando até então, e ela é agregada como uma grande colaboradora, articuladora política desse governo do Lula. O Lula estava reclamando, no final do ano passado, que ele estava sem manejo, que a classe política, as câmaras estavam muito agressivas a ele, e ele não tava entendendo por que isso. Enfim, agora vai ser uma série progressiva de mudanças que vão tentar torná-lo mais palatável, não só para o público geral, que aí já aconteceu, na troca do marqueteiro, entrou o Sidônio Palmeira, que tá, enfim, fazendo um péssimo trabalho, e agora nessas duas outras trocas. Então... E gerou uma treta bem interessante todo esse negócio da Gleisi Hoffmann. Exato, não, isso foi um discurso, tipo assim, isso foi anunciado num evento em Minas Gerais com a presença do Romeu Zema, onde o Lula cometeu uma série de gafes, falando uma série de coisas assim, que me deixam até meio... Porque, de novo, a gente tá falando sobre a Joe Bidenização do Lula. Tarex-sabização do governo do PT, que passa a realmente parecer que, mano, tá rolando, entendeu? Então, uma primeira coisa, né? Um primeiro ponto a ser destacado. Primeiro a gente só falar um pouco sobre tarex-sabização. Cara, a Gleisi Hoffmann tem a fama de ser a maior, Lula's top guy. Ela tem a fama de ser, tipo, a maior lealista ao Lula. Exato. Aquela pessoa que tá onde ela tá pela lealdade, não necessariamente pela competência, né? Exato. Então, semelhança muito grande com o Tarek Saab aqui. A gente já chamou ela de hardliner do PT várias vezes, mas parece... Enfim, eu conversei com o pessoal que é mais lá de dentro, eles falaram, cara, a parada da Gleisi é aquela, Lula até a morte. Até o ponto de quebra. E esse Alexandre Padilha já foi ministro da Saúde antes no governo da Dilma. Ele é o pai do Mais Médicos. Então o Lula... Um programa bem controverso na época, pra quem é mais novo. Pra quem é da época, cara, a gente teve bons debates sobre isso no ensino médio, assim. Então a primeira declaração do Lula que deixou as pessoas moralisticamente chocadas. Exato, dá pra ver o vídeo aqui, cara. Tem um vídeo, ele é bem... ele chega a ser meio engraçado. Tem um vídeo do Jornal Nacional, mas a gente não precisa ver o vídeo inteiro. Não dá pra pegar só o do Lula. Não faço questão de ver a Globo. Vamos ver aqui, ó. Nosso presidente, né, Lula, homem, senhor de idade, tá ficando sem cabelo. Deixa eu ver. O presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiro, trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. É isso. Esse comentário foi muito... meio que espantalhado, assim, né? Eu acho que... A gente já comentou algumas vezes, cara, que... Na mídia americana, quando os democratas fazem uma coisa boa, é tipo, nossa, golaço os democratas, blá, blá, blá. Na mídia democrata, né? Que é tipo New York Times, CNN e tal. E quando os democratas fazem uma coisa ruim, a forma que os jornais reportam não é tipo, nossa, democratas fizeram uma coisa ruim. Não, os republicanos atacam os democratas por ter feito X, sabe? E aí... Esse é um clichê na mídia americana que é chamado de Republicans Pounce, que é republicanos dão o bote, né? E aí a Folha de São Paulo fez o bolsonaristas Pounce, né? Que é tipo, bolsonaristas reagem com ironia, crítica e ofensa à fala de Lula sobre mulher bonita na articulação. Então tá aí. É aquilo, né? O Lula, eu acho que ele se expressou mal, né? Realmente, assim. Cara, sinceramente, o comentário do Lula foi muito suave. Eu não gosto de ser o cara moralista, né? Ele não falou... A interpretação maliciosa da frase foi, vou botar uma mulherzinha bonitinha pra vocês ficarem de boa e a gente fazer as nossas tratativas, sabe? E aí, na minha opinião, o que o Lula realmente quis fazer foi, ele botou a Gleisi Hoffmann, ele chamou ela de mulher bonita como um elogio, mas não tem esse negócio, tipo, transacional, assim, não, né? Absolutamente não. Também eu seria o último a moralisticamente falar... Até porque, né, tipo, o campo da direita se beneficia disso. Dessa histeria de tipo... de mulher contra homem, e tipo, dessa declaração é machista, tipo, estrategicamente no longo prazo. Sim. Né? Então, cara, isso acabou gerando a repercussão, essa história da Gleisi Hoffmann. Gustavo Gayer, que é um deputado pelo qual eu nutro
muito, muito pouco apreço. Ele é de qual estado, cara? Deixa eu ver se ele fala aqui. Goiás, né? Goiano. Caraca, ele tem 1.300.000 seguidores, Jesus. É. Conta grande. Depois você pesquisa o que o Gustavo Gaia fez. O Lindbergh fez questão de pontuar. Logo depois ele vai... E aí, Lindbergh Farias, que é marido da Glaze Hoffman, também é Mentira, outro... ele é marido da Glaze Hoffman? Cara, eu não sabia disso. Eu acho que ele tem uma união estável com ela, né? Eu não sei se ele é casado civilmente, mas... Eu sabia que eles eram da mesma ala do PT, eu não sabia que eles literalmente se leitar... Que isso? Não, no sentido de deitar no leito, entendeu? Não, se leitavam... Do leito, tô falando do leito. Tá, beleza. Então é isso, o casal, né, que se leita aí, o Lindbergh e a Glaze. Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer a sua esposa para o Hugo Mota e o Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP? GP sendo do Job, né? Exato, a geração Z chamaria de do Job. Do Job. Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Baitou, né? É um bait, né? O famoso bait. Tem bastante pouca propriedade nisso, né? Como a gente comentou. O Lindbergh fez questão de falar quem é o Gustavo Gayer, né? Então, vocês sabem quem é o Gustavo Gayer? Cometeu duplo homicídio dirigindo bêbado. Isso é tudo acusação do Lindbergh, tá? Não sou eu quem tô falando. Nada a ver também. Deixou uma terceira vítima paraplégica no acidente de carro, né? Condenado por assédio, investigado por desvio de cotas, falsificação e peculato, denunciado no STF por racismo. As últimas 3, pra mim, enfim, sei lá. Mas o fato de você, cara, você dirigir bêbado, ter um acidente de carro e matar uma família é uma parada que, mano... Nossa. Isso é um negócio que me deixa bolado. Surreal. E aqui embaixo tá o Lindbergh falando, né? Tipo, printou o tweet do Gustavo Gayer. A impressão minha, o Lula ofereceu a Glaze Hoffman como um cafetão oferece sua funcionária, né? Sua GP, em uma negociação entre gangues. Tipo, brother... Cara, surreal. O que o Gustavo Gayer fez foi chamar a Glaze Hoffman de puta. Que é uma coisa absolutamente inadequada. Um deputado não deveria fazer isso, cara. Ele chamou... Isso é uma falta de decoro absurda. Ele chamou expressamente de puta, né? Chamou de GP, né? Mano. E, cara, é isso. O Lindbergh é marido dela. Mano, eu achei que ele foi light até, assim. Eu acho que, enfim, se fosse eu não acho que seria o mais republicano a se fazer. Mas mano... perseguiria o Gustavo Gayer como eu pudesse, entendeu? Sendo eu amigo do poder, cara, eu tentaria fuder com a vida dele. É o que eu faria como homem. Agora, como deputado, mano, é isso. Torceria por, tipo, um momento melhor na República do Brasil, sabe? Mas isso foi, cara, profundamente respeitoso. Mas, enfim, superado isso, Glaze Hoffman agora vai ser a nova articuladora do PT, que aí já comentou que tá tendo extrema dificuldade com o legislativo e tá tendo que se escorar muito no judiciário, que tá acabando empoderando o judiciário. Exato, e o judiciário nem tá particularmente ajudando o executivo, né? Porque o Dino tá travando, tá tentando pelo menos travar o negócio das emendas, né? Exato, então o Lula também já tá pensando em 26, talvez não seja ele, mas definitivamente vai ter alguém dele. Então ele tá tentando abrir o caminho com esse... É o Deep State brasileiro, que é tipo o Hugo Mota e o Alcolumbre, assim. Então essa, obviamente, não foi a única polêmica dessa série de declarações do Lula e dessa reforma. A ministra antiga, Nízia Trindade, também afirmou que sofreu uma campanha misógina no Ministério da Saúde, ela que era considerada uma pessoa muito técnica, né, uma gestora, assim, muito responsável. Era o que seria o Marcos Pontes pro Bolsonaro? Seria tipo a Nízia Trindade, assim. Um Tarcísio da vida, um Tarcísio, na época que ele era meramente o ministro. Exato. Então eu até fiquei... Eu não tô conseguindo... Chegou a ver esse vídeo? Não. Acho que não deve valer a pena. Enfim, mas ela meteu o pau no Lula ao vivo, né? Alegou que ela foi diminuída ao longo da trajetória toda dela. E argumentava que ela não tinha pulsão, não tinha vontade, não tinha um bom desempenho, justamente porque ela era mulher. Falou essa porra enquanto ela tava sendo demitida na frente de todo mundo. O cara que entra, eu já falei, é deputado federal do PT e é um ex-ministro da Saúde petista, que é responsável pelo Mais Médico. Então o Lula também está tentando abrir alguns frontes aí nessa área. Eu sinto que são das coisas que mais mexe com o brasileiro, tipo, cara, segurança, mas aí o Lula não tá bloqueado ideologicamente. E aí depois é tipo, cara, distribuir de educação e saúde, assim. Mais saúde até. Eu acho que mais saúde que educação também. O Lula conseguiu avançar razoavelmente bem no campo da educação, não tô dizendo sendo muito estrito, né? Eles não são baita políticas, assim, políticas tremendas, né? Que é o pé de meia, a gente já criticou ela aqui. Aí ele pelo menos passou a porra e vai começar a acontecer. No campo da saúde nada estava acontecendo, ou pouquíssimo estava acontecendo. Então é isso, basicamente. Tiveram outras declarações do Lula também que são destacáveis, que são
Ele disse que o Bolsonaro não fez porra nenhuma por Minas Gerais e que o PT fez muito mais por Minas Gerais que o Bolsonaro jamais fez. Falou isso na frente do Zema, que é governador. Que é o bolsonarista de Minas, né? Exato. Que é o homem que ascendeu, né, ao poder por causa do Bolsonaro. Eu achei a declaração ousada do Lula. Mas, enfim, o que eu acho que simboliza num nível mais profundo é a entrada da Glaze e a entrada do Padilha são que, cara, o governo tá se fechando de certa forma dentro de si mesmo também. O Lula tem uma câmara de eco, a gente já falou dessa câmara de eco do Lula, que é... Exato, várias vezes a gente já falou, cara, o PT ele tem quadros mais técnicos e quadros mais ideológicos. Dentre os quadros mais ideológicos, os campeões são literalmente tipo o Lindbergh, a Gleisi Hoffmann e a Maria do Rosário do Rio Grande do Sul. A Maria do Rosário foi lançada como prefeita na eleição do ano passado, ela foi humilhada na eleição, ela perdeu por uma margem muito grande. Foi mesmo. Mas é sério, porque o Rio Grande do Sul, apesar dele ser um estado, não é no Nordeste, né, então muita gente vai achar, então... Pô, Santa Catarina é um estado bem de direita, o Paraná é um estado bem de direita, mas o Rio Grande do Sul não é. O Rio Grande do Sul tem um histórico de esquerda muito grande, assim, tem todo... Histórico, né, pô? Exato, começa literalmente, bem ou mal, Getúlio Vargas, você pode afirmar... O Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos. Mesmo, sim. Aí vai pro Getúlio, aí vai pro Brizola, e... Sempre nas eleições presidenciais do Rio Grande do Sul é o estado do Sul que mais vota no PT, pelo menos mais vota na esquerda, e a Maria do Rosário ter perdido tanto é um sinal que, tipo, cara, o povo meio que tá cansado dessa ala, tipo... O povo não quer essas pessoas... Inclusive, que vídeo é esse, mano? Que tá acontecendo aqui, Jesus Cristo. E aí... Mas o Lula parece estar encurralado, né? Só sobraram essas pessoas pra ele colocar no governo. Tá sem recurso, entendeu? E ele ainda tá com um problemão que não acabou ainda a reforma ministerial. Pacheco... Acabou o seu termo como presidente do Senado. Ele acabou de regressar de férias, o ano dele começou depois do Carnaval. E o Lula precisa encaixar ele nesse quebra-cabeça aí que são os ministérios. E, honestamente, onde enfiar o Pacheco, né? Ele não estava presente nesse evento lá em Minas Gerais, mas parece que tem um acordo tácito entre o Lula e o Pacheco para lançar ele para o governo de Minas Gerais. Que ele seja o candidato petista para o governo de Minas. Isso é uma coisa que acontece... Caraca, mas ele seria o candidato petista pelo PSD, ele seria pelo Eduardo Paes, né? Então, é aquela parada, tipo, PSD é reino do Kassab. Mas o Kassab, pra manter esse reino tão grande, precisa ser bem leniente com seus súditos. Ainda mais um súdito poderoso igual o Pacheco. Exato, então da mesma forma que o Kassab lançou o candidato do PT no Rio de Janeiro, né, na prefeitura, foi o Eduardo Paes. Não teve uma pessoa do PT propriamente dita. E ele faz parte do PSD. Mas o Kassab, ele também articula muito com o Tarcísio, que é um dos maiores representantes da direita, né? Então, enfim. Exato. Então, tipo, tem incongruências internas dentro do PSD. Sim, é um partido de centrão. Inclusive, ali até talvez um episódio sobre o desenrolar do PSD que ganhou mais uma governadora, né? Essa semana que passou agora. Enfim, cara, o PSD tá virando realmente, mano, preocupantemente um monolito bizarro, assim. Só que aquilo, tudo acontece. Então, rolou essa negociação direta entre o Pacheco e o Lula, sem intervenção do Kassab, então é um acordo direto. Então, você talvez possa imaginar que, dependendo do tempo, do clima, assim, o Pacheco acaba até pulando para outro partido, né? Se vier a azedar mesmo. E a outra condição também era que Pacheco precisaria integrar o governo ao longo desses 2 anos agora. Precisa ser uma pasta grande. Isso seria uma conquista para o Kassab também diretamente, né? Seria mais um ministério na mão do PSD. Então, precisaria colocar ele num ministério que fosse grande. Exato, porque, mano, você não vai sair de presidente do Senado para ser o ministro da pesca, entendeu? Isso seria meio humilhante até, eu acho que seria mal visto como a sua carreira política. Um abraço, Marcelo Crivella, foi ministro da pesca. Mas, mas você sair do... tipo, quando você é menor e você vira um ministro, mesmo numa pauta menor, isso significa muito pra sua carreira, quer dizer que você tá ascendente. Agora, você sair do presidente do Senado para um ministério muito pequeno, vai parecer que a sua carreira tá descendente, né? Exato. E ele tá querendo justamente propulsão, ele quer tá no jogo ali pra ir fortalecendo, esquentando o nome dele pra 26 disputar em Minas Gerais. Onde eu acho que vai ter um certo vácuo, talvez. O Zema não deixou um sucessor claro, também não deixou claro pra onde é que ele tá indo, então o Pacheco tá de olho nesse território. Então tem algumas soluções possíveis para isso. Uma delas eu achei meio brutal, assim, que é destituir Geraldo Alckmin. Ele é ministro de indústria e tecnologia, uma coisa assim. Seria, cara, tu vai virar sua vice. Eu nem acho uma ideia ruim, não, sabia?
Assim, o que ele tá fazendo? Exato, o Geraldo Alckmin, brother, tu é vice-presidente, tu é ministro, você faz alguma coisa nesse ministério? Exato. E a verdade é que ele não manda em nada, né? Exato, é literalmente isso. Ó, as vagas apontadas como mais cotadas são o Ministério da Justiça ou Indústria e Comércio. Brother, a indústria, tá acontecendo alguma coisa na indústria no Brasil? Tem alguma política pública Tá relacionada... acontecendo, ela tá diminuindo de forma gradativa há uns 20 anos. pelo Exato, o menos. Geraldo Alckmin, no que a gente consegue ver, não está fazendo nada. E o Ministério da Justiça eu acho que seria pior, sabia? Colocar o Pacheco no Ministério da Justiça, cara. Sendo que... Ele é advogado. Tudo bem, né? Mas... Ele tem um escritório bem grande, com causas suntuosas de empresas mineradoras em seu estado. Uma coisa que eu pensaria seria, tipo... Ainda tem um problema de... Estavam discutindo de talvez dar o Ministério da Fazenda pra uma pessoa que não fosse o Haddad. Só que, cara, quem pegar esse Ministério da Fazenda vai estar pegando uma bomba. E se você quiser lançar o Pacheco como governador de Minas, você não colocaria ele, você não entregaria ele aos leões, que é você ser o ministro da Fazenda do Brasil no governo Lula em 2025. Eu acho que ele não teria o capital pra pegar essa pica e tocar, não. Ele, tipo, tem zero contato com a economia. As pessoas questionam se o Haddad tem contato com a economia, mesmo ele tendo um mestrado na área. Caralho, o Pacheco, então, que é doutor da lei, vai ser difícil. Então, porra, eu acharia razoável também tirar o Lewandowski, entendeu? Cara, o Lewandowski é uma múmia já. Múmia total, assim. Ele foi aposentado compulsoriamente do STF, ou seja, ele tem mais de 75 anos. Exato. Só que ele tá acabado, mano. O Lewandowski parece mais velho que o Lula. O direito envelhece. Essa área envelhece. Eu tô safo por enquanto, graças a Deus, mas enfim, eu ele acho falhou que... no objetivo dele, cara. O objetivo dele era unir as polícias militares. Exato, a ideia dele era fazer o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Que ele tomou uma comida de rabo do Caiado e essa história nunca mais foi pra frente. Parece que não rolou, né? Parece que ficou no segundo plano. Não, e as outras propostas que relacionadas à segurança pública, né? Que o governo do Lula tem tocado têm sido impopulares também. Então, pena justa... Meu entendimento é que o pena justa não é exatamente do Ministério da Justiça. O pena justa é meio que uma DPF que tá correndo no STF e tudo mais, mas enfim... O Ministério da Justiça, sem dúvida, tem uma mão, pelo menos vai acabar virando o rosto da coisa. Também é uma pauta muito impopular. Eu acho que colocar o Pacheco pra Ministério da Justiça, se for pro Ministério da Justiça continuar fazendo o tipo de coisa que ele tá fazendo agora, que é ser garantista, né, que não é ser punitivista, eu sinto que isso iria enfraquecer o Pacheco pra eventual campanha de governador dele. Agora, se o Lula resolver dar uma volta de 180 graus na política de segurança pública dele e botar o Pacheco pro Pacheco ser um carrasco de segurança pública, aí eu acho que seria extremamente forte pra campanha do Pacheco pra governador de Minas Gerais. Porque, enfim, qual é o grande meio que ponto fraco da esquerda hoje em dia no Brasil inteiro, e especialmente para governador, porque os governadores são os que mandam nas polícias, basicamente. É a segurança pública, cara. As pessoas não confiam na esquerda para segurança pública. Enfim, essa foi uma das grandes pautas assim contra o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Acabou que não deu em nada, porque as pessoas que estavam concorrendo contra o Eduardo Paes não eram particularmente fortes, né? Abraço aí pro PL do Rio de Janeiro. Mas se o Pacheco conseguisse fazer isso, eu acho que ele iria muito forte pro governo de Minas. E o Pacheco ainda tem um problema com os bolsonaristas, que é, como presidente do Senado, pelo menos pros bolsonaristas que entendem um pouco mais como a política funciona, ele é o grande símbolo da pessoa que está travando um possível impeachment do Alexandre de Moraes. Então, nego de direita em Minas já vai conhecer o nome do Pacheco negativamente, que é uma coisa muito ruim, sabe? O ideal pra você ser lançado como político é você ser conhecido positivamente, mas entre ser conhecido negativamente e ser desconhecido, é melhor você ser desconhecido, entendeu? Eu achei que foi uma jogada até inteligente dele, que, cara, ele prestou um tremendo serviço ao governo do PT. Pô, tremendo serviço. Ele veio cobrar a conta depois. Ele sabe que, cara, Minas é um estado meio a meio. Tecnicamente, né? Agora você tem o norte ali, que ele é mais semelhante ao nordeste. É um pequeno Brasil. É o estado... Exato. É o estado que é um pequeno Brasil. Literalmente, o norte de Minas é tipo o interior da Bahia, pelo que muitos falam. E quando você vê a forma que ele vota, ele sempre vota mais de esquerda. E o sul... Enfim, não é literalmente o sul de Minas, mas um pedaço um pouco mais ao sul, tipo, pega de BH pra baixo, assim. Ele é bem semelhante, tipo, ao interior de São Paulo. Talvez menos de direita do que o interior de São Paulo. Mas ele representa bem, tipo, o sudeste como um todo, sabe? Exato, acaba formando a E você ainda tem BH, que é uma cidade que tem algumas tendências metropolitanas no meio. Então,
É bem... Tem pra caralho. porque é menos que São Paulo, né? E do que o Rio também. É. Então Minas representa bem o Brasil. Acaba sendo e tipo... E dado que o Pacheco, pelos serviços prestados, perdeu o lado bolsonarista, cara, ele ter o apoio do Lula pra 26 torna ele competitivo. Ele sendo a via própria dele, a via pessoal dele, cara, ninguém vota pra governo. É difícil, né? Mas votar num cara igual a ele, assim, que é meio neutrão, né? Ele é meio sem sal. E ele é um cara meio fisiológico, né? Eu acho que... Pra caralho, isso pega. O cara foi presidente do Senado... Puta, isso tem cheiro de fisiologia, né? Mas às vezes cola o cara ser... exato. Ele é fisiológico. Mas vai que ele conseguia ser o rebranding como centrão. Cola, pô. O Fuad ganhou lá em BH, né? Então... O Rio de Janeiro é governado por centristas há décadas, né? Pra você ver quão bom tá sendo o trabalho deles, né? A dinastia do César Maia, né? César Maia abriu as comportas, mas enfim, esse movimento acabou sendo sequestrado aí pelo Lula também. O Sérgio Cabral era parceiraço do Lula. Então o Lula se dá bem, na verdade, com esse tipo de político assim. Né? Ele acaba sendo um suplemento positivo pro trabalho desses caras. Mas enfim... Mais uma etapa aí que vai acontecer, a pessoa se falou no Ministério da Pesca, parece que realmente também pode entrar na rodada de negociações esse ministério que é tão importante para o nosso país. Pacheco, de papo de homem aqui, homem para homem, não assume o Ministério da Pesca, cara. Vai pegar mal no teu currículo. Pega o da Justiça. Mas você sabe que o Crivella foi governador do Rio. Foi prefeito. Não, foi prefeito do Rio e antes ele era ministro da Pesca. Ele foi prefeito por um mandato só, né? Um mandato bem... Exato, mandato abraço, Crivella. Ele pegou a pandemia também, né? Que foi um período... Foi desafiador. Foi azar. Enfim. E além disso, a Minas Gerais, né? O estado conhecido pela pesca, né? O estado Pescado do Rio, porra. O litoral muito amplo, que é Minas Gerais, né? Então, Pacheco, ó, 442 aqui, gabarito pra você. Pega o Ministério da Justiça, dá um jeito de convencer o Lula de ser pelo menos um pouco mais carrasco na segurança pública. O Alexandre de Moraes, ele é partidário de causas mais punitivistas, então você tem um aliado no cargo mais, tipo, no órgão mais poderoso do Brasil. Poderoso. E o aliado em si é a pessoa mais poderosa do Brasil. Então, eu acho que um cara igual você, que é bom de articulação, consegue articular com o Xandão pra ser mais punitivista, e isso faria que você ganhasse o governo de Minas Gerais mais fácil do que as outras possibilidades, sabe? Que é ser ministro da Indústria e Comércio, que é uma pica gigantesca também. Porra, é difícil. Porque a economia do Brasil tá mal das pernas, sabe? Esse é o problema. O Haddad tá se ferrando porque ele tá no olho do furacão, mas tudo que tange a economia brasileira tá ruim, sabe? E... pesca, então, esquece, cara. Porra, pesca em Minas, mano, pelo amor de Deus. Exato, é difícil, cara. E o Romeu Zema deu uma declaração engraçada também. Foi meio quirky, né? Minas Gerais deveria mudar seu nome pra Agro Gerais. Porque, honestamente, Zema, por favor, abandona esse seu jeito de partido novo, cara. Vira um cara legal, de verdade. Exato. Mas enfim, cara, eu acho que é isso. Resumão aí de coisas do Brasil. A gente busca sempre falar de alguma coisa do Brasil, né? Porque a galera acha que, nossa, vocês falam muito sobre coisas internacionais, o programa é quase em inglês, sei lá o quê. Tipo, cara, não tá acontecendo nada de particularmente interessante no Brasil, tá? Nesse exato... Agora vai começar, né? O ano político começa agora, na verdade. Então, passou o carnaval, você vê, o Pacheco voltou de férias, então as coisas vão começar a acontecer legal agora. Mas uma conclusão que eu acho que tira disso é, o Lula, ele tá sendo cercado, porque ele tá tendo que botar lealistas aí dentro do governo, que é sempre um mau sinal. E ele tá meio que tendo que vender os móveis da casa, que tá tendo que... pra dar pro Pacheco, entendeu? Então, tá pagando. Só continua o enfraquecimento do Executivo e do PT perante ao monolito político, que é essa aliança louca entre o Centrão e os órgãos que não são diretamente políticos do Brasil, que é o STF, principalmente. Então, cara, de novo, o espírito democrático no Brasil, ele é enfraquecido por esse tipo de coisa, sabe? O PSD, mesmo sendo o partido com maior número de pessoas eleitas do Brasil, pela natureza como ele opera, ele é o partido menos, talvez um dos menos democráticos, entendeu? Que ele é o partido que elege pessoas, consegue voto de pessoas menos esclarecidas, os artifícios pelos quais eles usam pra conseguir votos. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas tiveram acusações que nessas últimas eleições muitos votos foram conseguidos, né? De forma, digamos que a pessoa votou pra ganhar certas contrapartidas. Além disso, o PSD não tem propostas claras sobre o que ele quer. Varia muito de político pra político. Varia muito de político pra político. O próprio
Pacheco ele estava servindo justamente para enfraquecer o que seria os freios e contrapesos democrático perante um órgão não democrático, ou seja, o Pacheco atuar como o cara que estava defendendo o STF, dos três poderes, o menos democrático, do Congresso, que dos três poderes, pelo menos em tese, era para ser o mais democrático, é isso, ele é uma força antidemocrática, não no sentido de que ele quer dar um golpe, sabe? Mas no sentido de que ele vai contra o espírito democrático. Então isso é mais um sinal do enfraquecimento, desse enfraquecimento no Brasil. Cobrou bem caro pro serviço dele, né? Ganhou, vai se lançar bem pra 26 e vai ficar ministro 2 anos, fantástico. Eu também, na minha análise, fechando a conta geral, cara, quando o governo do PT começa a se fechar em si mesmo assim, a tendência é que ele comece também a ir pro caralho rápido, sabe? O Lula 1 e o Lula 2 foram os governos mais cabeça aberta. Não, principalmente o Lula 1. O Lula 1 governou igual o FHC, pô. Então, quanto mais aberto é o núcleo do PT as ideias estão circulando, ele tá compreendendo, assim, diferentes visões, diferentes perspectivas. Conforme ele foi se fechando, aí culmina lá no Dilma 2, quando era uma coisa completamente esquizofrênica. Tem esse elemento comum do Padilha, que tá entrando lá no Ministério da Saúde, que também passou por lá. Cara, eu acho que é um sinal complicado também de degeneração do ciclo de novo. Só que dessa vez tá mais acelerada, né? A gente viu metade do Lula agora. Sim. A gente tá na primeira metade do Lula 3, a segunda metade do Lula 3, acabou de começar. É só uma questão de ter uma crise econômica. Exato. Que começar a dar merda. Eu acho que não tem tempo para rolar um impeachment do Lula, sabe? Mas tem tempo dele chegar queimado. Mas tem tempo dele chegar queimado em 26, porque a galera não lembra muito bem, mas, cara, a crise econômica da Dilma começou em 2014, 2015, ela tava torando muito, sabe? E a eleição em si foi em 2014. Então, a Dilma foi eleita num ano que a crise econômica já estava começando, e aí o primeiro ano do governo dela, a crise já estava torando. A gente está indo pro terceiro ano do governo do Lula agora, e não começou uma crise que pode acontecer. Pode acontecer tanto por motivos internos, quanto por motivos externos. Então, Trump tá fazendo loucuras dele de tarifa, sei lá o quê, isso pode acabar gerando uma crise, mas eu acho improvável dar impeachment. Cara, com relação às perspectivas do Pacheco para 2026 em Minas, eu acho que, por um lado, elas podem parecer relativamente fracas, né? Porque cara, primeiro, quem é Pacheco, sabe? Cara sem sal. Depois, vai estar muito associado ao governo Lula, principalmente ele assumindo o ministério agora. E o governo Lula indica que tá meio queimado, né? Você vê a popularidade do Lula baixando muito e tal. E o fato dele ser um centrão, e o fato dele ser odiado pelos bolsonaristas. Mas, por outro lado, ele tem a máquina do Kassab. E a máquina do Kassab conseguiu eleger o Eduardo Paes no Rio de Janeiro de uma forma incrível. Minas Gerais, que é o lugar que produz os melhores políticos do Brasil há um bom tempo já. A máquina política mineira. E o Pacheco é herdeiro dessa tradição. É a tradição que é do Tancredo também. Então, da família Neves, no geral. Então ele é um cara que consegue, meu irmão, gerar votos quando é preciso, entendeu? E aí vem somado, ele tá abraçado pelo Lula. Eu sei que os candidatos do Bolsonaro... Eu sei que o Zema se queimou um pouco em BH, por exemplo. Se queimou um pouco também, né? Um pouco. Aí o negócio alguns anos atrás o Zema era muito mais popular. Aí ele fez algumas coisas, aumentou o próprio salário, sei lá o quê. Exato, espantalho total. O Bolsonaro não é tão consolidado também no panorama mineiro, né? Tem nome... Quer dizer, tem um nome que é muito óbvio, mas que ainda não pode concorrer. Nicolas Ferreira. Inclusive em vias de rompimento com o Bolsonaro. Exato, inclusive se eu fosse o Nicolas Ferreira eu nem iria pro governo de Minas Gerais. Eu ia ficar na Câmara e depois tentaria direto pra presidente. Pois é. E o garoto que o Nicolas Ferreira bota é aquele Bruno Engler, né? Que é um gorduchinho meio antipático também. Eu não acho que é um candidato muito forte. Perdeu pro Fuad, né? Que é primo, é hábil, mas também, cara, é um político bem subotimizado, assim. Tem uma pinta, assim, de dono de loja de tecido. Vamos fazer obra, entendeu? Uma coisa meio assim. E acabou colando. Então, Minas Gerais saiu pro For Grabs, mas é um estado muito decisivo num projeto de poder. Em outro nível que me preocupa Lula tá ficando com a linguinha dele um pouco solta. Teve outra gafe também, ele chamou o líder do PT na Câmara de cabeçudo, porque ele é cearense. Aqui, assim, sendo carioca, não é como se eu nunca tivesse ouvido essa piada antes. Mas acho que o Lula pegar um pouco leve, ele tá um pouco soltinho demais, pode acabar queimando ele mais ainda dentro do próprio núcleo, talvez, entendeu? Dá a sensação de que ele só não tem mais a firmeza e o wit para guiar o projeto petista para 2026. E um monstro
que alguns diriam que é woke, né? Eu não gosto do termo woke, mas esse monstro progressista que é super sensível a... Ai, nossa, você tá desrespeitando o Nordeste, blá blá blá. Tipo, beleza, o Lula é um homem nordestino, mas ele é de Pernambuco, né? E, então, tipo, ele não é um cearense, sabe? Todo mundo sabe que Pernambuco oprime o resto do Ceará. Exatamente. Pode ser visto como culturalmente insensível. Aí tem um negócio de chamar a Gleisi Hoffmann de mulher bonita e tal. Tá sendo devorado pelo próprio filho dele, que é o progressismo. Mentira, não é o filho dele, né? Essa porra nasceu nos Estados Unidos. Sim. Ele nem entende essa porra direito, por isso que... Ele tá muito velho. Eu sinto que essas declarações não virariam manchete na primeira passagem dele. Cara, eu acho tudo isso absolutamente irrelevante, assim. Eu não ligo se o Lula tá chamando o cara de cabeçudo. Prometi por ser amigo. do Ceará. Você pode zoar o seu amigo. Mano, porra. Eu não ligo se o Lula falou que a Gleisi Hoffmann é bonita, claramente num elogio. Que não... Essa conotação Mas aqui... é verdade? Desse Gustavo Gayer é surreal. Porra. Cara, se é verdade que a Gleisi Hoffmann é bonita, mano, pra uma mulher da idade dela, tá bem, tá ligado? Não acho que é controverso isso, não. Vou chamar o Lindbergh, hein? O cara defende a mulher dele pra caralho. Foi o que eu falei num clipe que viralizou. Eu namoro. Aprendeu. É isso. É isso. Então, Lindbergh, pode ficar tranquilo, cara. Não tô indo atrás da tua mulher, não, tá? Boa. Mas é isso, cara. Eu acho que a conclusão é... O Brasil, ele tava quieto antes do carnaval. Vamos ver se ele esquenta. Foi a pauta mais interessante. Que, como um todo, eu diria que é bearish pro Lula. Sim. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br que a gente comentou a comunicação bizarra do Porta dos Fundos com o STF e do Banco Central Brasileiro fazendo memes na comunicação de órgãos sérios e burocráticos. E... O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Que desejo é esse de agradar e ser ridículo, né? Exato. E fica em contrapartida curiosa, que é tipo, esse é um modo de comunicação da esquerda e o modo de comunicação da direita era do J.D. Vance, que foi o que a gente falou antes. Fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa99. Meu é arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. E na real, no site também você pode virar membro, né? É verdade, por apenas R$8 você pode ingressar no nosso programa, nos programas de perguntas e respostas, onde você tem 40 horas de conteúdo disponível, mais aprofundado, mais E por R$25 você pode apoiar mais ainda o nosso trabalho e ter acesso ao NC Plus, que eu coloquei o meu primeiro contribuição. Então entra lá, eu falei, por que as pessoas só fazem as suas atividades por dinheiro e não por coisas mais... O pessoal tá dizendo que o NC Plus tinha que ser mais caro, sabia, pessoal? Sem sacanagem, as pessoas estão comentando. Mas, enfim, eu acho que vale a pena. Porque o público do Novos Clássicos são homens generosos, finíssimos, aristocráticos, entendeu? Tem grandeza de espírito. Não só grandeza de espírito, mas muito bem sucedidos também, né? Então, a galera tá com... a carteira tá muito pesada. Eu vou ter que pensar num plano mais caro, porque tá foda, né? Eu ainda tá... Mas enfim, se puder ajudar, se quiser apoiar o nosso trabalho, a gente fica muito grato. E é isso, pessoal.